Boa noite a todos, né? Hoje, o capítulo de hoje é o roteiro 2 do módulo 5 do tomo 1, né, da doutrina espírita. Então, o assunto é identificação das fontes de comunicação mediúnica. Muitas vezes, quando recebemos uma comunicação não necessariamente mediúnica, às vezes uma mensagem que alguém mandou para a gente, uma carta, a gente tem várias formas de tentar descobrir se aquela mensagem realmente veio da pessoa que está assinando ou alguém que diz que pertencia àquela pessoa. Isso mesmo entre nós encarnados, né? Daí nós temos que avaliar a característica daquela pessoa que mandou a carta, se está falando de uma forma como a pessoa realmente está habituada a conversar ou escrever. Então, nós temos vários meios de tentar descobrir isso. Agora, com a mudança que está acontecendo no mundo, nós estamos vendo o quê? Vendo muitas fake news, que são mensagens que passam de um para o outro de uma rapidez muito grande, se espalha e muitas vezes são coisas bobas, mentiras bobas ou pequenas verdades modificadas, né? Mas que na verdade a gente aceita aquilo como verdadeiro sem questionar e sem pensar o benefício que vamos ter, ou a população de uma forma geral, ou nós mesmos, de transmitir aquela mensagem. Essas fake news estão se espalhando pelo mundo inteiro. Ela interfere na política, interfere na condição de saúde pública, ela interfere na sociedade como um todo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isto. Tanto da fake news, de forma que acontece de forma entre nós encarnados, como com as comunicações mediúnicas. Porque do mesmo modo que muitas vezes nós recebemos pelo WhatsApp uma mensagem dizendo uma coisa que às vezes nos parece até verdadeira, mas que quando a gente vai verificar, não é falsa, ou que tem mensagens que nós recebemos através do WhatsApp de situações corriqueiras e que nós de cara já vemos que são falsas. Isso também ocorre com as comunicações mediúnicas, porque nós não podemos esquecer que toda comunicação mediúnica tem nós encarnados, o médium que está ali, que vai comunicar, vai funcionar como uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, como todo interlocutor, né? Como um jornalista que vai dar uma notícia, ele pode passar já de cara a impressão dele a respeito daquele determinado assunto, como ele pode tentar ser isento. O mais correto é o jornalista tentar ser o mais isento possível. Isso também é com o médium. Quando há uma mensagem mediúnica, o ideal é que esse médium ele interfira o mínimo possível nessa mensagem. Mas para isso tem a gente chama a interferência do médico, a gente chama de amínica, né? Então, o ideal é que isso tenha menor interferência possível, mas não podemos esquecer que ele é um ser humano, que tem uma capacidade mediúnica, que é um sentido, que nem a gente tem o sentido da visão, da audição, ele tem o sentido da mediunidade mais exacerbado que no restante das pessoas. Mas isso não faz dele um ser perfeito e não faz também, mesmo que ele seja uma boa pessoa, que ele seja um bom espírita, que tenta se melhorar, que ele também não tenha interferência, a sua vibração se mantenha constante. Então, essa vibração que pode oscilar, a hora ele está mais afetado ou menos afetado com as coisas que estão acontecendo no dia a dia,
também interfere. Como falo que o médium funciona como ponte, eu sempre fico imaginando que uma ponte pode ser bem lisa, pode ser uma ponte bem reta, como ela pode ser cheia de curva, ela pode ter um asfalto todo danificado, e isso vai interferir na passagem das pessoas, como a ponte, como no médium também vai interferir na comunicação. Então, o que é importante? O médium, ele tem que se cuidar, ele tem que tentar evoluir tanto intelectualmente quanto moralmente. Ele tem que procurar cada vez mais conhecer a doutrina espírita, conhecer os seus pilares, né? Começando pelo livro da codificação de Kardec, para ter um embasamento, para criar menos ruído possível nessa comunicação. Esse é um ponto. E o segundo, ele tem que tentar evoluir moralmente. Então, ser uma pessoa menos orgulhosa possível, ser uma pessoa que sempre está preocupado com o bem do próximo. Então, porque se for uma pessoa muito orgulhosa, é mais fácil também de um espírito que tem interesse de enganar na hora de passar mensagem, porque também temos espíritos que passam, eles têm o interesse de passar fake news. Muitos passam informações erradas de forma leviana, como se fosse uma brincadeira, como a gente vê coisas absurdas pelo WhatsApp. Mas, por outro lado, tem outros que passam com maldade mesmo, com interesse de prejudicar outras pessoas, de irritar, de espalhar o ódio, a revolta, o medo. Então, é muito importante que o médium cuide de si mesmo, tentando interferir o mínimo possível nessas mensagens. Por outro lado, é muito importante que todas as mensagens recebidas, nós tenhamos o cuidado de tentar verificar se aquilo é verdadeiro. Primeiro, todos os espíritos bons que vão tentar passar uma mensagem, que vão passar uma mensagem através do médium, ele vai tentar levar a paz, a harmonia, buscar uma elevação daquele médium e das outras pessoas para onde essas mensagens vão chegar. Então, quando a gente vê uma mensagem que estimula o ódio, a revolta, o pânico, com certeza não são dos espíritos superiores. Então, nós temos que ter essa atenção do mesmo modo que nós temos atenção, ou deveríamos ter atenção, quando nós vamos analisar uma mensagem que a gente recebe pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, que assim, às vezes a pessoa coloca uma fala parecendo mais culta, mais desenvolvida e nos engana. Muitos falam que são médicos passando informações a respeito do Covid, que são mentiras, e provavelmente nem são médicos para falar tanta barbaridade. Então, do mesmo modo, tem espíritos que também querem criar o pânico. Porque se a gente pensar que o mundo material é um reflexo também do outro mundo, do mundo espiritual, nós sabemos que tem seres extremamente evoluídos como seres extremamente ruins, ainda ignorantes do bem. Então, nós temos que ter essa atenção, tanto com a fake news entre nós encarnados, quanto com as comunicações mediúnicas. Porque muitas vezes a gente vê comunicações mediúnicas dando data do fim do mundo, tragédias que vão acontecer, achando culpado para situações que acontecem. Qual o interesse de tudo isso? Então, quando a gente recebe um tipo de comunicação, nós temos que pensar qual o interesse de um espírito que se diz, ou que a gente está interpretando que é um espírito mais puro, de um grau mais depurado de evolução. Qual o interesse que esse espírito vai ter de passar uma mensagem
para causar pânico? Com certeza nenhuma. Não é assim que o mundo espiritual trabalha. Ele trabalha tentando estimular a nossa melhoria. Os espíritos bons querem que a gente seja feliz, porque a gente sendo feliz, eles também se sentem felizes. Os espíritos mais evoluídos querem o nosso bem, não querem o pânico, não querem briga, não querem caos. Porque tanto no mundo atual, quanto no mundo encarnado, quanto o mundo espiritual, a gente tem que pensar o que nós vamos tirar de bom daquela mensagem. E se nós não tiramos nada de bom de uma determinada mensagem, qual o interesse que a gente tem de passar para frente? Assim também é no mundo espiritual. Allan Kardec já fala no livro dos médiuns que assim, a gente tem que tomar cuidado com a linguagem que se usa. Porque concorda, se um espírito é evoluído, é um escritor, é uma coisa que a gente está pensando, mesmo intelectualmente, digamos que não seja moralmente, mas intelectualmente, por que ele vai falar usar expressões chulas? Por que ele vai falar de forma pobre? Não, ele não, se ele desencarnou, ele continua, ele vai estar dali para melhor, não tem como ele voltar para trás, ou ele ficar mais ignorante, mais inculto. Então, o que a gente tem que analisar? Se realmente aquele espírito que está se identificando daquela forma é realmente aquele espírito. Agora nós temos que ter um conhecimento que, por exemplo, Bezerra de Menezes, ele não trabalha sozinho. É um espírito mais evoluído, que tem um grupo de outros espíritos evoluídos que trabalham junto com ele. Então pode até ser que uma mensagem de Bezerra de Menezes não tenha sido ele que chegou até o médium e passou aquela mensagem. Mas provavelmente se é uma mensagem que condiz, falando, orientando, falando do bem, do amor ao próximo, muito provavelmente é do Bezerra de Menezes. Foi encaminhada por ele. Se foi ele que transmitiu para o médium, é uma outra situação que também não tem importância. Agora, pensar que Bezerra de Menezes, por exemplo, vai falar para a gente não dividir nada com os outros, que vai faltar comida, vai faltar isso, que a gente não tem que tentar cuidar do outro, isso não é compatível com nós sabemos de Bezerra de Menezes. Então, é isso que a gente tem que analisar. Essas mensagens, se são boas, o que vai causar de melhor em nós e se vale a pena a gente passar para frente ou não, como qualquer outra mensagem que nós recebemos. Eu vou deixar um vídeo que eu vi no YouTube, que eu achei, que está no YouTube, é muito interessante, do Novo Mundo, eles avaliando as fake news e mensagens mediúnicas. É muito bom esse vídeo, porque ele fala que a grande maioria, que está tendo uma pandemia de fake news, inclusive mediúnicas. Então, e que a gente está mais fácil de acreditar em falsas mensagens, porque a gente não usa aqueles critérios que Allan Kardec usava na época da codificação, por exemplo, da doutrina. Porque Allan Kardec não aceitava como verdadeiro uma coisa que vinha só de uma informação de um médium, de uma comunicação. Ele mandava a mesma pergunta para vários médiuns diferentes, de grupos distintos, de países distintos, e comparava as respostas para ver se tinha coerência entre elas. Então vamos pensar, você acha que uma mensagem que é muito importante vai chegar através de um único médium? Provavelmente não. Então eu acho que nós temos que analisar, estudar, e não podemos acreditar sem tentar usar a lógica, o bom senso.
só depois que a gente fizer um julgamento, usando lógica, bom senso, esse cuidado, que a gente pode considerar verdadeiro ou não uma mensagem e decidir se vamos passar para frente ou não uma mensagem. Isso serve tanto para as mensagens entre encarnados quanto as mensagens mediúnicas. Gente, eu queria fazer, foi um resumo só desse capítulo. Eu acho que é muito importante que leiam isso, que busque nos livros da codificação, no livro dos médiuns, fala muito bem sobre isso, porque eu acho assim que ninguém melhor do que Allan Kardec, que era um pedagogo, um cientista, que foi quem codificou a doutrina para nos passar como realmente avaliar as informações e o que nós devemos tirar de bom delas. Tá? Muito obrigada por vocês pela atenção.